Olá, eu sou Amadeu Bernardo, sou pesquisador de desenvolvimento de saúde através da energia, seja do pensamento, seja da energia canalizada, da energia cósmica. E esses aprendizados, né, de verdade, pela minha característica pessoal, foram primeiramente aplicados na minha vida e a partir dos resultados obtidos na própria vida e até na vida da família, é que eu passei a testar também com outras pessoas, né, orientando milhares de pessoas direta ou indiretamente. Isso foi aplicado em aspectos de diversas áreas da vida e o amor é uma delas. E eu entendo que, de certa forma, é minha missão repassar esse conhecimento, porque não tem nenhum sentido ter chegado a esse conhecimento e não colocar isso disponibilizado para as pessoas de maneira geral. E o amor é uma das minhas preocupações, porque é uma necessidade do homem tornar-se feliz no amor. A realização do homem passa pela realização no amor, a felicidade afetiva. E como eu tive a aplicação desses conceitos num casamento de 37 anos, com felicidade crescente e constante, né? Além do que, a partir da partida da minha mulher para que já não está mais convivendo com a gente nesse mundo, reiniciei agora um novo relacionamento que está seguindo pela mesma linha, exatamente porque estou praticando os mesmos conceitos e a mesma base. Então, sendo assim, é isso que a gente vai conversar hoje, passando para vocês, inclusive, dicas de como chegar nesse plano. Então, hoje vamos conversar sobre o caminho para a felicidade no amor. De início, é importante que a gente avalie a capacidade energética do homem para estabelecer o seu próprio futuro. Como nos ensina a mecânica quântica, vocês devem ter visto provavelmente filmes como Segredo, Quem Somos Nós, o que a mecânica quântica nos ensina é que, de verdade, quando a gente resolve seguir por um caminho ou por outro, e ter um resultado na vida, o que eu estou fazendo é escolhendo uma das possibilidades de acontecimento. Ou seja, eu é que defino o que vai acontecer. Esse poder é um poder do homem, na sua capacidade energética natural. Só que a gente não foi ensinado para isso, então a gente precisa aprender como que a gente se direciona, né, para esse resultado. Mas o que é importante é que nós temos essa capacidade. Sendo assim, eu tenho uma primeira pergunta para vocês. Para cada um de vocês. Você quer realmente ser feliz? Quer realmente ser feliz no amor? Se realmente quer, não apenas deseja, qualquer um diz, eu desejo, né? Eu quero. Mas se você realmente quer, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é: decida ser feliz no amor. Efetivamente, resolva ser feliz. Essa decisão é extremamente importante, porque define o norte, define para onde a gente vai, define o que vai acontecer na vida. Essa é a primeira dica de extrema importância, porque ela direciona até tudo que a gente vai fazer. Depois disso, é importante que a gente analise um pouco as dificuldades para a felicidade no amor. E para isso é importante a gente identificar que existem fases, né? Desde estar só até
a felicidade e a realização num amor maravilhoso. A primeira parte é atração. A primeira parte é atração. Encontrar a pessoa ideal. A segunda parte é como realizar com essa pessoa um caminho de felicidade no amor. De tal forma que você possa provocar nele ou nela essa felicidade. Ou seja, provocar o amor no outro. E, com isso, ambos criarem a felicidade afetiva. E, por último, como é que você resolve se realmente tudo isso que você vem vivendo é para investir e se tornar um relacionamento estável, duradouro, de um amor crescente e constante. Para que a gente possa, então, seguir por essa linha de avaliação das dificuldades, é importante que, em primeiro lugar, possamos identificar ou avaliar a importância dos mitos e das crenças. E que influência um mito, uma crença, podem afetar a nossa vida, podem influenciar a nossa vida. Naturalmente, a gente tem que considerar que, quando a gente está raciocinando, a gente consegue falar rapidamente, raciocinar rapidamente, porque em nível subconsciente, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente acredita, todas as experiências tidas, experiências observadas, e também tudo que as pessoas que a gente confiava e confiou durante a vida, professores, pais, familiares, vieram nos falando, a gente gravou tudo isso como verdade. E todas essas coisas ficaram como informação que, em nível subconsciente, dão a base para que o raciocínio possa ser rápido, né? Se alguns desses pensamentos não são efetivamente verdade, se forem errôneos, a conclusão naturalmente não será perfeita. Embora o nosso cérebro tenha uma função de dar coerência entre todos os pensamentos, ainda que não sejam efetivamente verdade, que não sejam na prática coerentes. Mas o cérebro tem esse trabalho, né? Então, dessa forma, a gente acaba direcionando a vida e influenciando, porque a gente tomou por base, sem perceber, porque funcionou em nível subconsciente, a gente acabou direcionando a vida com base em coisas que não eram verdade, que não estavam certas, né? Por isso, os resultados acabam sendo negativos. Como exemplo disso, eu gostaria de salientar para vocês, por exemplo, na atração. Com relação à atração, um dos exemplos é encontrar a pessoa ideal é questão de sorte. Quem tem sorte, encontra, né? Isso significa que nós não temos nenhuma ação que a gente possa fazer para encontrar uma boa pessoa. Encontrar é sorte. De repente, alguns encontram, outros não. Atrair é sorte. E aí, a gente percebe que muitas pessoas têm o seu jeito de agir que acabam fazendo com que essa possibilidade de encontrar pessoas aconteça. Existem pessoas, vocês devem provavelmente conhecer algumas, que têm certeza que vão encontrar. Isso quer dizer que, para elas, absolutamente não é verdade que é a sorte que determina. Porque elas se preparam, elas têm essa determinação que vão encontrar. Portanto, essa crença está errada, né? Ela não é correta.
segundo exemplo que eu poderia dar com relação a despertar o amor, né, é que sempre se considera, muita gente considera, que o amor é uma coisa que acontece, a gente não tem o que fazer. Então, de repente acontece. Eu acho que essa crença veio, inclusive, muito alicerçada em histórias de fada, contos de fada. Porque no conto de fada, como é que acontece? A princesa encontra o príncipe, os dois se beijam e são felizes para sempre. Ficam apaixonados, são felizes para sempre. E a vida não é assim, de verdade, né? O amor não é mágico. Se a gente for lembrar como a gente ficou gostando de alguma pessoa, seja amigo, seja, em algum caso, afetivo que a gente teve, a gente vai ver que foi conhecendo as qualidades, recebendo boas ações da outra pessoa, que a gente começou a se afeiçoar, né? Então, se eu vou fazendo coisas boas para o outro retribui com coisa boa e assim vai indo e a gente acaba ficando amando e bem quisto pelo outro. Isso significa que o amor não acontece por acaso, é provocado, na verdade, né? E daí sai, desse aspecto, sai a segunda dica importante, que é a necessidade de assumir a crença correta para poder atrair a pessoa ideal. Ou seja, precisamos identificar as crenças que são nocivas, que atrapalham para que a gente possa encontrar o amor da nossa vida e colocar no lugar a crença correta que facilita para que a gente possa então encontrar. Essa é a segunda dica. E o que impede o uso dessa capacidade energética que a gente veio falando? Um dos aspectos é, os dois se encontram, mas o objetivo real, embora se fale que também é para fazer o outro feliz, mas o objetivo real, primordial, é que os dois se encontram para eles mesmos ficarem felizes. Sempre esperando que o outro faça você feliz e ele esperando que você faça ele feliz. Então os dois ficam puxando o outro para receberem o resultado do amor. Quando de verdade o que está acontecendo é um pouco mais complicado. Na vida e na natureza, a gente colhe o que planta. Então, se eu colho o que planto, eu quero receber amor, então o que eu preciso fazer é plantar amor. Ou seja, fazer o outro ficar feliz. Quando eu faço o outro ficar feliz, né, eu acabo fazendo o outro me amar. Então sou eu que provoco o amor no outro. E quando eu faço coisas boas para o outro reage positivamente. Ou seja, eu faço com que ele me ame e também faça coisas para que eu o ame. E daí sai a terceira dica de hoje, que é a necessidade de a gente aprender, treinar a fazer o outro feliz. Porque a nossa educação, infelizmente, não foi voltada para nos ensinar como fazer as pessoas felizes. Foi principalmente o que a gente veio aprendendo é como a gente tem que se defender para não ficar infeliz. Então o caminho, na verdade, é fazer o outro feliz. Daí essa importância dessa dica que eu estou passando para vocês. O outro ponto que atrapalha a capacidade energética é que a gente permite a manutenção de aspectos que trazem uma carga energética positiva, negativa, aliás, trazem uma carga energética negativa do passado. O que quer dizer isso? Maus acontecimentos relacionados com afetividade, ou até mesmo com amizade, ou pessoas que a gente gostava,
lembranças ou experiências que a gente assistiu de situações negativas relativas ao amor e assim por diante. Então, experiências negativas, né, essas lembranças negativas, esses sentimentos negativos que a gente teve no passado, estão gravados na gente. Então, significa que eu estou energizado negativamente. E para isso eu preciso, então, ter um processo de limpeza de sentimentos. E essa limpeza de sentimentos vai me fazer essa possibilidade de realização na vida. E aí vem a quarta dica. A necessidade da retirada dessas influências negativas do passado. Limpeza de sentimentos. Agora, tratando especificamente das fases do desenvolvimento do amor, vamos falar sobre a atração. Em primeiro lugar, então, para falar de atração, temos que falar como as pessoas costumam atrair. E a gente vê três grupos, principalmente, de formas de atração. Uma das formas é atrair pelo corpo, ou seja, atrair ligado à sensualidade e à sexualidade. Pessoas que exercem o seu processo de atração baseados em sexualidade ou sensualidade acabam atraindo pessoas interessadas nesses aspectos e não interessadas na alma, portanto não interessadas na qualidade da pessoa. Isso quer dizer que você tem então um desvio, né? Sem perceber, está atraindo a pessoa errada, ou está criando condições para encontrar pessoas que não é aquilo que você está querendo. Você está buscando uma qualidade de alma, mas está oferecendo e mostrando uma sensualidade e sexualidade. Que não quer dizer que não, isso também não seja importante, mas é que não é o primordial. O primordial é a qualidade de alma, porque a gente se apaixona pelas qualidades da outra pessoa. Uma segunda questão, que aí seria ponto médio, é atrair ou exercitar em cima daquilo que eu demonstro pela minha aparência. Então, a forma como eu visto, na moda, enfim, a forma como eu tenho o meu processo de aparência é que acaba chamando a atenção para aquilo que a gente está querendo que acaba sendo o motor de atração. Nesse caso, é uma coisa mais, não é tão negativa como atrair pela sexualidade e sensualidade, mas acaba sendo um morno, né? Porque ainda não está ligado nas qualidades da pessoa. E aqueles que conseguem atrair pela qualidade da pessoa, pelas afinidades, as coisas que gosta de fazer e tudo mais, acabam tendo um relacionamento mais gostoso e acaba sendo mais duradouro. E, nesse sentido, é que a gente pode, então, determinar a quinta dica, que é: temos que saber como definir o que realmente é importante para a nossa vida e definir o que vamos usar para atrair. O que é importante para a nossa vida e o que vamos usar para atrair. E, por consequência, uma sexta dica que é a necessidade de a gente criar hábitos e comportamentos que facilitem, que possibilitem atrair o que a gente deseja. Então eu preciso estar claro no que eu quero e no que é importante para a vida, definindo isso claramente, além de também desenvolver hábitos que estejam ligados com essas definições. Com relação, uma vez que tenha atraído, como é que faz para desenvolver o amor? Como eu já tinha começado a falar anteriormente, a gente precisa analisar como é que o amor e a amizade se desenvolvem.
De um lado é assim, quando eu dedico para outra pessoa, para que ela fique feliz, quando eu exerço atividades que estão voltadas para cuidar da outra, eu acabo me afeiçoando a ela. Ou seja, eu passo a amar esta pessoa, vou desenvolvendo amor por essa pessoa. Do outro lado, ela, ao receber as coisas boas, receber o meu carinho, minha atenção, também vai ficando apaixonada. Então, o processo de fazer o outro ficar apaixonado acaba fazendo com que eu fique apaixonado e o outro também. E se eu fizer isso com a determinação de que ele realmente retribua, né, eu acabo criando um jogo de ganha-ganha. Os dois ganham porque dos dois lados está vindo a criação de amor, a criação da afetividade. E por isso, a sétima dica, que é promova a felicidade do outro propositalmente. De propósito, eu faço o outro feliz. É assim que se vence as dificuldades. Bom, já discutimos até agora como é que cria, né? Mas muitas pessoas, mesmo tendo vivido bons momentos de amor no casal, no par, né, acabam encontrando fases de esfriamento. Então, o que faz o amor esfriar? Pode lembrar que qualquer situação em que a gente fica insatisfeito, a gente começa a perder o interesse e começa a achar chata aquela atividade. E a gente de início nem sabe por quê, simplesmente vai ficando chato e não sabe nem por quê. Por isso nem adianta conversar porque ele não vai saber por quê, né? Isso é um aspecto fundamental. A gente tem que estar sempre gerando satisfação, porque na medida que eu faço, o outro fica feliz e vou gerando satisfação, eu vou vencendo e fazendo o amor ficar quente constantemente. E por isso eu deveria estar de olho, né, prestando atenção no que pode estar provocando insatisfação. Mas isso não é tanto uma coisa racional, eu deveria perceber, porque não é a minha avaliação, mas eu perceber se o outro está sentindo insatisfação ou não. Portanto, eu preciso ter uma percepção para isso. E um dos aspectos que atrapalha e gera insatisfação, sem dúvida, é quando você tem uma conversa em que um tem uma posição e o outro outra posição, e os dois ficam brigando para tentar convencer o outro. Um dos dois vai achar que está bom a discussão, já pode parar, e o outro fica pensando que venceu. Isso dá insatisfação para os dois. Então, essa briga de egos que acaba acontecendo é uma coisa que ajuda e é muito forte no esfriamento do amor. Por isso, a dica que eu passo nesse ponto é que nós temos a necessidade de desenvolver essa atenção, essa percepção à questão da satisfação e da insatisfação, tendendo sempre a aumentar a satisfação e gradualmente, o máximo possível, reduzindo a insatisfação. Concluindo, a questão fundamental inicial, para relembrar, é decidir ser feliz no amor. E, com essa definição, se preparar e trabalhar para isso. Fazer acontecer, porque depende da nossa ação para que isso possa acontecer, tanto do ponto de vista de atração, de encontrar a pessoa na nossa vida, como também do processo de fazer o outro te amar. Dessa forma, a gente pode então estar realmente partindo para construir o máximo da felicidade no amor. Muitos estudiosos vêm oferecendo ao longo do tempo contribuições para que isso possa acontecer. Do meu lado, do lado dos meus estudos e minhas pesquisas, é que eu escrevi este livro, né, que é
resultado, inclusive, do que eu andei praticando na vida, que é ouse e seja feliz no amor. Nesse livro, o que a gente está fazendo é uma discussão mais aprofundada desses temas que a gente conversou hoje, dessas dicas, e com relação às crenças, colocando uma sugestão de crenças que estão corretas e que facilitam tanto a atração quanto o desenvolvimento do amor, como manter o relacionamento quente. E oferece também exercícios, né, para você fazer práticos, coisa bem prática, bem manual mesmo, para que a gente possa decidir ser feliz no amor, estabelecer as crenças corretas, ter treinamentos que possa fazer o outro te amar, exercícios para retirada dessas influências negativas que vieram do passado, saber como definir realmente o que é que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer do nosso par, para ser o nosso par, como desenvolver atitudes e comportamentos que facilitem todo esse processo de atração e desenvolvimento do amor e comportamentos que possam facilitar a geração da felicidade, a geração da satisfação no amor. Esse é o escopo, em linhas gerais, do livro Ouse e Seja Feliz. Uma contribuição para vocês, junto com outros que vêm escrevendo coisas para gerar a felicidade das pessoas que buscam a realização afetiva. Espero ter contribuído para que cada um de vocês decida efetivamente pela criação de uma grande felicidade no amor e possam criar sua linda história de amor ao lado da pessoa da sua vida, o grande amor da sua vida. Por isso, ouse e seja feliz no amor.